programa Resenha. Hoje nós vamos conversar com Marcelo Brião, estudante de engenharia mecânica da FURG e multiesportista. Faz natação, anda de bicicleta, faz corrida, enfim, né, Marcelo? Bem-vindo ao programa Resenha. Obrigado pelo convite, Renata. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui contigo fazendo essa conversa, né? Falando um pouco sobre rotina de esporte e sobre como a gente encara a vida se desafiando, né? E vamos lá nesse bate-papo aí que vai ser bacana. Marcelo, como é que começou esse teu amor, digamos assim, pelo esporte, pela natação, pela bicicleta, pela corrida? Como é que foi isso? Olha, eu comecei, na verdade, eu praticava um esporte completamente diferente desses que eu pratico hoje, né? Durante muito tempo, desde novo, eu joguei vôlei e nunca fui, nossa, né, um esportista assíduo e nem perto do que é hoje, né? Eu jogava vôlei quando novo, fiquei um período sem praticar nenhum tipo de esporte. Aí, depois eu readquiri esse interesse, né, em começar a praticar vôlei novamente. Aí participei de alguns times. Só que a minha paixão mesmo pela natação, ela surgiu quando eu comecei, me passou pela cabeça um dia, né? Eu cheguei na piscina, entrei dentro da água, daí pensei, vou nadar. Só que eu já sabia nadar, né? Obviamente, mas quando comecei a nadar, eu pensei, pô, por que não tentar alcançar metros a mais, né? E de verdade, eu não fazia nem meia piscina. Eu me recordo, isso acredito que façam uns 7 anos, tá? Eu Tá. sabia nadar, mas não tinha resistência nenhuma, nada de resistência. Aí eu chegava no meio da piscina, uma piscina de 25 metros apenas, e ficava esbaforido, não conseguia. Aí eu fui tentando, fui aumentando, chegava na metade, dava uma respirada, ia até a ponta, voltava, e assim eu fui indo. Acredite se quiser, nesse mesmo tipo de treinamento que eu chegava na metade da piscina, depois alcançava a outra extremidade, eu pensei, um dia eu vou fazer a travessia São José do Norte, Rio Grande. Só que, pô, eu Nossa! não nadava, pois então, eu não nadava nem 25 e ficava colocando uma coisa dessa na cabeça. Aí, Sim. né, meio louco, né, de se imaginar. Mas eu pensei, pô, eu tenho que treinar mais, né? Aí comecei a treinar mais, fazia 25, dava uma respirada, ó, antes era 12,5, depois começou a ser 25, aumentei para 50, fui aumentando aos poucos, até que um dia eu realmente coloquei na cabeça, ó, para mim imaginar fazer a travessia de São José do Norte Rio Grande, eu preciso fazer no mínimo 1.000 metros, né? É uma coisa que eu havia colocado na cabeça já, bem maluco, de forma bem maluca, né? E na piscina eu consegui meu primeiro 1.000 metros sem parar, com um tempo absurdo de 43 minutos. Certo. Coisa que, né, perto do que é hoje, seria para mim um absurdo, né? De lento, no caso. Certo. Marcelo, quando tu fala travessia Rio Grande, São José do Norte, assim, quantos quilômetros a gente está falando? É 3,65 quilômetros. E em quanto tempo tu faz essa travessia? Eu fiz em 1 hora e 7 minutos. Bah, que bacana. Marcelo, como é que é a sensação de nadar em mar aberto? Olha, a sensação de nadar em mar aberto. É uma sensação de liberdade no primeiro momento, né? É uma sensação de se desafiar. É interessante nadar em mar aberto porque é um ambiente que não é nosso, né? Não é propício a nós, né? Mas que nós entramos e interagimos diretamente com a natureza e praticando esporte, né? Um esporte que, para muita gente, existe o bloqueio, né? Uma por não saber nadar, outra por não imaginar
né, que naquele ambiente daqui a pouco possa ter alguma coisa que venha a tirar ela, a tirar a vida dela, daqui a pouco um bicho, as pessoas... existe uma coisa muito desmistificada, né, que é, ó, no mar tem tubarão, no mar tem bichos que nos atacam, existe isso, né, e tem pessoas que têm pânico de entrar no mar por conta disso, né, Sim. e eu tenho o costume, eu treino muito, muito, muito no mar, eu treino toda semana no mar, então para mim é uma coisa que hoje em dia é bem tranquila. Uhum. Mas nessa tua travessia aí, né, no mar aberto, tu já cruzasse com algum bicho e tu visse, opa, tá ali comigo? Sim, diversas vezes, não na Lagoa, não na São José do Norte, Rio Grande, mas nos moles da Barra, né, que é o ambiente onde eu treino bastante, Tá. tem a presença dos botos, e é Ah, muito frequente nós estarmos nadando e eles estarem próximos a nós. Eu me recordo no ano passado, em pleno inverno, tá? Assim, tipo, tá. a praia vazia, extremamente vazia, haviam 3 loucos lá nadando. Um dia bem frio em que as pessoas, né, teoricamente estariam em casa tapadas, haviam Aham. 3 loucos nadando em plena pandemia. E aí, o mar bem calmo, e nós nos deparamos com uma porção de botos nadando bem perto, tipo, bem perto, bem Tá. próximo a nós. Uhum. E que aí se pergunta, né, tá, mas não tem medo? Não, nada, assim, tipo, é uma coisa que é como eu falei, né, essa interação que é bacana. A gente Entendi. sabe que ali não existe a presença de tubarão, não tem, né? Nunca houve relatos sequer sobre isso. Tá. Então a gente sabe, né, que tem botos, que tem peixes, que tem tartaruga. Inclusive eu já até colidi com uma tartaruga no mar. Aham. Foi um susto absurdo, mas são coisas que acontecem, né? Sim. Marcelo, e tivesse alguma experiência, né, bem forte, né, nesse teu período de estar nadando no mar aberto, que até escrevesse um artigo sobre isso, né, Marcelo? Como é que foi isso? Isso, Essa experiência, Marcelo, assim, de tu estar ali, contar só contigo mesmo e com Deus. foi isso. Eu escrevi um artigo, ficou até bacana, inclusive. Foi em fevereiro de 2019, dia 10 de fevereiro de 2019. Eu lembro o dia, lembro exatamente o horário em que eu entrei na água. Eu havia convidado um colega que não estava acostumado, não acostumado tanto quanto eu, se bem que em 2019 eu nadava bastante no mar, mas não tinha muita experiência, não tinha muita noção como eu tenho hoje, de saber, de Uhum. conhecer a correnteza, de conhecer como funcionam os ventos, né? Depois disso, depois daquele incidente, depois daquele imprevisto, eu me dediquei muito mais a isso, me dediquei muito mais a me cuidar do Uhum. que simplesmente pegar e sair de casa e nadar né? Então, como foi? Eu convidei um colega, né? Ele não estava acostumado, então ele, por não estar acostumado, ele ficou com medo de nadar próximo às pedras, aos moles, né? Tá. A ideia, a ideia naquele dia seria sair da areia e nadar até a ponta dos moles e retornar. Daria algo em torno de 6 a 7 quilômetros, tá, de natação. Tá. Seria uma coisa, né, teoricamente tranquila. Só que o rapaz que estava junto comigo, ele pediu para que nós nadássemos um pouco afastado dos moles, mas nós nadamos muito afastados. Tá? Nós não Tá. nadamos próximos. Quando eu falo próximo aos moles, é algo tipo 30 metros, 50 metros, que é uma distância boa, né? Se caso aconteça alguma coisa, a gente pode nadar né, e buscar socorro, se pendurar Uhum. numa pedra, enfim, teoricamente seria um ponto de ancoragem, tá? Certo. E, assim, segurança, sem nada, nós não estávamos usando nada, tá? Nem nada, GPS, sem nada. E aí a gente decidiu, vamos ir e tal. Só que nós saímos muito afastados do mar, Tá. dos moles. Aí tinha uma correnteza a nordeste, tá? A nordeste tirando para fora do mar, e nós não havíamos percebido isso. Eu não havia percebido. Nós estávamos nadando concentrados na natação
com o pensamento de chegar até a ponta dos moles. Só que nós estávamos nos afastando, e cada vez que a gente nadava, nos afastávamos mais, sem perceber. Quando é que a gente percebeu isso? Quando nós chegamos na ponta, só que paralelamente afastados demais. Entendi. E aí nós pensamos, agora a gente precisa nadar em direção aos moles para retornar, né? Tá. Só que não foi possível, porque nós começamos a nadar e ao invés de nós estarmos nos aproximando, a gente estava se afastando. Ou seja, nadar ali, fazer força, não estava adiantando nada. E esse meu colega, ele percebeu que a gente estava se afastando, parou de nadar e me falou: Marcelo, tu não está saindo do lugar. Aí eu, cara, eu tô do teu lado, eu tô te acompanhando. Ele, pá, então a gente não tá, nós não estamos saindo do lugar. Vamos voltar. Pois é, eu acho que a correnteza tá forte, vamos voltar para a areia. Como estava no Nordeste, a correnteza no Nordeste, estava tirando realmente, não tinha nem como se aproximar dos moles e tampouco ir para a areia. Tá. E nós estávamos a quase 4 quilômetros, nós estávamos, na verdade, a 4 quilômetros da terra, tá? E mais de 1 quilômetro dos moles já. E nesse tempo de nós tentarmos retornar para a areia, a gente percebeu que também não estava rolando. Tá. E o tempo ao fundo, a norte, o tempo começou a ficar nublou do nada, começou um vento, começou a pretear, aqueles temporais de verão, sabe? Tá. Então demorou pouco mais de 20 minutos para desabar o vento e chegar um temporal absurdo. E a água começou a correr, ficar muito agitada, a marola bem forte, e a gente se perdeu um do outro. Tá. Eu não parei em instante nenhum de nadar, tá? Porque eu pensava que se eu parasse de nadar, o mar iria me levar. Ia me levar Claro. para muito mais longe, né, do que aquele ponto em que nós estávamos. E depois, como é que eu faria para voltar, né? Fazia-se força demais para tentar se manter, porque a correnteza estava forte e o mar estava revolto. Ficou revolto assim, do nada, né? E aí eu nadava e não saía do lugar. Não sabia, depois disso, eu não sabia para onde ir, porque começou a chover muito forte e não se enxergava um palmo à frente dos olhos. Certo. Tá? Bah, que sensação. É uma sensação bem desconfortável. E por incrível que pareça, eu não entrei em desespero, sabe? Eu não fiquei com medo. Eu não fiquei com medo em instante algum, talvez aquela adrenalina de ter que sair dali acabou fazendo com que eu tentasse buscar artifícios de de tentar me manter nadando, de tentar me manter calmo. E aí eu me perdi do meu colega, a gente visualmente a gente não tinha mais contato, não se tinha mais contato visual com terra, com farol da barra, com nada. Com nada. Eu só sabia que eu só sabia que eu precisava nadar para Nordeste, que era de onde vinha o vento e era de onde estava a correnteza. E assim foi. E assim foi, nadando, buscando forças, né? Até que a força que eu estava fazendo estava superior à minha capacidade, não tinha mais condições de me manter. De tanto fazer força, meus braços começaram a formigar, e aí eu comecei a entrar numa espécie de transe, né, muscular, tanto nas pernas quanto nos braços. Daí eu dei uma parada, dei uma segurada, girei em torno de mim mesmo, né, de em pé, buscando ajuda. Tipo, eu olhava para tudo que é lado para tentar encontrar alguém. Só que lá onde eu estava não ia ter ajuda nenhuma, né? Claro, Até imagina. mesmo ninguém me enxergaria por conta do tempo, porque não se enxergava nada. Entendi. Continuava chovendo, continuava marolando muito forte, talvez vagas aí de meio metro a 1 metro, com períodos de segundos, né? Então estava bem agitado realmente. Aí na minha cabeça nada para te manter, né? Para te manter vivo.
Claro. Só que, tá, eu dava aquela parada e seguia, dava aquela parada e seguia. Até que chegou um momento que aí, sim, aí meus braços começaram a enrijecer muito, Tá. eu já não conseguia mais levantar para nadar. Levantar braço para nadar, eu já não conseguia mais. Daí eu dei uma segurada, parei, e eu acho que eu tava com o corpo pesado demais, sabe? E aí Uhum. meio que fui ao fundo. E até mesmo porque a água batia na cara e era uma confusão Ah, e um estresse local que até hoje eu fico me perguntando, né? Pô, eu tive muita garra, tive muita coragem, né? Daí eu pensei, eu tenho que seguir, aí eu voltava. E assim eu tá. fui indo, até que chegou uma hora que realmente eu pensei, eu não consigo mais lutar, para mim chega. Ah, De verdade, sim, uma decisão absurda, que eu, quando, até um tempo atrás, quando eu me lembrava disso, eu chorava, eu me emocionava pensando nisso, sabe? claro. Eu Porque imagino. eu até eu me arrepio até hoje quando eu penso nisso, sabe? Porque Claro. naquele momento, eu abdiquei de viver. Eu simplesmente pensei, eu não tenho mais condições de seguir, eu acho que eu não quero mais lutar pela minha vida. E aí mergulhei. Tá. Quando eu mergulhei, eu me assustei e voltei. E segui tentando nadar, dei algumas outras braçadas, aí parei em cima d'água e pensei, chega, não dá mais. E mergulhei de novo. E fui ao fundo solto, assim, eu me soltei. Tá. Só que é uma coisa incrível, sabe? Nós, né, enquanto ser humano, enquanto pessoa, nós temos, né, pessoas na nossa volta que nos amam, que lidam conosco. Nós temos filhos, eu tenho 2 filhos, né, um casal, um menino e uma menina. E o Uhum. que me veio na cabeça naquele momento? A figura dos meus filhos. Claro. Né? E aí, mergulhado, juro por Deus, mergulhado, eu submergi, né, eu emergi e pensei, eu tenho que lutar por eles. Né? Na minha cabeça, na minha concepção era, como é que eu não vou ver meus filhos novamente, né? E mais, a minha filha 3 dias depois estava de aniversário, né? Imagina. Estaria de Claro. aniversário, então que tipo que situação, né? O que eu estava fazendo Sim. com a minha vida e com a vida das pessoas que me amam, né? Claro, Principalmente exatamente. dos meus filhos. Aí eu voltei à tona e aí pensei, eu não tenho mais força para lutar. O que eu posso fazer é aguardar. Não tem mais o que fazer. Aí eu saí, subi de novo para a Tá. água e boiei. E Tá. boiei. Aí boiei, incrivelmente, eu fiz a posição de estrela, né? Tá. Abri bem os braços e as pernas. E quando eu fiz isso, o meu corpo deu uma relaxada Tá. e aquela sensação de formigamento saiu. Uhum. Aí, quando saiu essa sensação de formigamento, foi bom, porque eu comecei a sentir novamente o tato das mãos, dos braços, né, que eu não estava sentindo direito. E aí, lentamente, eu fui retomando uma natação bem lenta, cansada, e, e fui já havia parado levemente a brisa, né, a chuva já havia parado levemente, o mar ainda estava agitado, mas já estava melhorando um pouco, e aí eu Tá. fui nadando. Lentamente eu ia nadando, dava uma segurada, seguia nadando, quando começava a formigar novamente, eu abria os braços e dava uma segurada, até que, Renata, incrível, que parou o vento e abriu o sol, do Aham. nada, assim, Tá. abriu um sol entre nuvens, ficou claro, e aí me veio na cabeça, né, pô, agora eu dou uma segurada, olho para toda a volta, né, para ver se daqui a pouco eu consigo ajuda, para tentar descobrir onde eu tô, se eu tô indo pro lado certo ou não. Claro. E aí eu olhei o farol da Barra, estava muito longe, Tá. muito longe. Contato visual com terra, nenhum, zero. E os moles, que é aquele e as pedras dos moles eu não enxergava o farol, para te ver a Tá. distância que eu Claro. tava, tá? Verdade. E aí o que eu fiz? É para lá que eu tenho que ir. E aí Claro. comecei a nadar. A única coisa que eu posso fazer é ir nadando, nadando. Uhum. E o bacana é que a maré, a correnteza virou a meu Tá. favor. Ainda bem. Aí eu senti.
Aí eu sentia, não estou mais nadando contra a correnteza, agora estou indo a Claro. favor. E aí Sim. o desenvolvimento começou a melhorar. E quando eu comecei a me aproximar dos moles, talvez 1,5 km, que ele começou a crescer, começou a tomar volume e, né, e Claro. eu consegui enxergar ele muito bem, eu pensei, eu vou me salvar, ninguém mais me tira daqui. E aí Cara, me veio na cabeça, me veio na cabeça o rapaz que estava comigo. tá. Cadê o Diógenes? Cadê o Diógenes? Cadê o Claro. cara que eu trouxe para cá para nadar comigo, o cara que eu convidei? Aí me bateu o pânico. Aí me bateu o pânico, porque Sim, imagino. na minha concepção, ele não teria feito o mesmo que eu. Ainda Tá. bem que eu estava enganado. Uhum. Eu imaginava assim, eu tô nadando preocupado já com ele, eu já estava nadando preocupado com ele, porque Sim, achava que ele tivesse morrido afogado, mas é tivesse sido claro. levado, e mal sabia eu que Sim. ele estava à minha frente. Graças a Tá. Deus ele estava à minha frente. Eu fui nadando, quando eu estava me aproximando dos moles, uns 200 metros a 300 metros mais ou menos dos moles, eu vi ele escalando as pedras para subir. Aham. Aí eu dei uma, aí eu dei uma parada para descansar. Aí naquele Claro. momento ali, pô, já estou bem perto das pedras, né? Eu já estou a salvo. Ele Tá. subiu as pedras, ele subiu nas pedras, olhou para trás, me viu ali, viu que eu estava parado, e aí se desesperou, achou que eu tivesse mal ali, né? E começou a Claro. gritar, berrava, berrava. Ele tirou a touca dele, jogava a touca dele para cima, pedindo ajuda, só que eu não sabia para quem ele estava pedindo ajuda. Ele estava pedindo ajuda para um barco, Tá, barco de pesca, entendi. um enorme barco de pesca que estava se aproximando da barra. Tá? Aí Tá, eu vi que ele fazia sinal para o lado sul tá. e não sabia por quê. Quando eu olhei, eu vi essa embarcação. Certo. Eu achava até que eles não viessem, né? Tá. Mas quando eu prestei atenção realmente no barco, o barco virou na minha direção e veio a toda. Veio a Bah, toda. Aí chegou próximo a mim, certo. jogaram uma boia bem alto, assim. Eu nem imaginava que fosse tão gigante o barco, talvez uns 3 metros de altura ou mais. E me Tá. puxaram, né? Aí tu Me sentiu puxaram assim, para tô cima da salvo. boia. Na verdade, eu já tinha tido esse sentimento, né? Porque Entendi. eu já estava bem próximo. Mas como eles chegaram ali, eu não ia, né? Pelo estado que eu estava, não ia dizer não para Claro. né, para um resgate, né? Sim. E aí eu subi na embarcação, me deitei no convés, né? A preocupação dos pescadores era se eu havia bebido água, Claro. se eu estava mal, se eu estava afogado, né? Eu não estava afogado, Sim. eu estava era exausto realmente, porque Imagino. nós nós havíamos entrado no mar às 7h23 da manhã. 7h23, 7h30 mais ou menos, nós começamos a nadar. E já eram 14 horas e 47 minutos quando me tiraram da água. Entendi. Foi um tanto de tempo nadando. Foi bastante tempo. Hoje para mim, né, é um tempo que seria um tempo bacana dos treinos, né, que eu pretendo fazer, que é treinar de 5 a 6, 7 horas, sabe? Uhum. Mas hoje eu posso dizer assim, ó, é um tipo de treino que eu faço, que eu quero e que eu busco. Hoje eu estou mais treinado do que eu estava naquela época, né? Claro. E, Aí, não, pode continuar. aí eu em cima do convés me ajudaram a levantar porque Aham. eu já estava debilitado fisicamente. Aí eu me recordo que me serviram uma travessa de pudim e eu comi o pudim inteiro. Nossa, assim, a minha glicose devia estar lá no chão, sabe? Porque imagina, Claro. comi o pudim inteiro, tomei um copo de refrigerante. Aí eu me recordo, assim, o mestre da embarcação me chamou ali onde eles pilotam a embarcação, então, né? Aí ele me chamou, me perguntou o que eu tinha feito, né? Como é que eu estava ali, né? Por que eu Claro. estava ali. Aí eu expliquei para ele o que havia acontecido. Tomei uma mega mijada. Eu imagino. Tomei uma mega mijada. Ele
falou que, né, aquela embarcação ali estava carregando, né, não sei quantas toneladas, que era uma embarcação pesada para alto mar, e que aquilo ali era uma caixa de fósforo naquele ambiente em que nós estávamos, né? E me perguntou o que que tu acha que tu é aqui nessa imensidão de mar, né? Claro. E aí me perguntou, né, se eu não tinha família, se eu não tenho filho, se eu não tenho pai, mãe, enfim, né? O Tá. que que tu tá fazendo da tua vida, né? Que tu tá te arriscando desse jeito, né? Por que que tu não pensa nas pessoas que te amam, né? E aquilo, né, me tocou muito. Eu lembro exatamente das Claro. palavras dele, né, exatamente das palavras dele, e sei que eu me arrisquei muito. Se eu disser para ti, né, que eu não faço mais, eu estarei mentindo, porque eu faço, continuo fazendo, só que, né, com uma capacidade física maior, em consideração àquela época, e um conhecimento bem maior de intempéries, de mar e tudo mais, né? Claro, sem dúvida. Marcelo, e aí tu juntasse, então, essa tua experiência, aí começasse agora com as corridas, com a bicicleta, com tudo. Tu acha, Marcelo, que tu te superou e tu saiu, assim, da zona de conforto? Sim, minha bicicleta, a gente sempre é ciclista, né? Claro. Teoricamente, a gente sempre, lá quando criança, a gente inicia a pedalar, daí quando criança a gente parece que tem energia infinita, né? Pedala, assim, ó, É. muito, não cansa nunca, né? E em 2014 para 2015 eu comprei uma bicicletinha um pouco melhor, né, Tá. para começar a pedalar em grupo. Era uma febre, aí a gente vê pessoas pedalando para tudo que é lado, 20 quilômetros, 30 quilômetros, só que nunca tinha pedalado mais de 20 quilômetros, né? Entendi. A primeira pedalada foi com minha primeira pedalada em grupo foi em dupla. Eu Tá. conheci um maluco, eu entrei num grupo, né? Eu entrei num grupo de ciclismo e um maluco, umas 8 horas da noite, convidou: ah, alguém tá afim de sair para fazer uma pedalada? Não sei o quê. E eu aceitei. Só que mal sabia eu que era o Estevão o nome. É um tipo um maluco de Audax, o cara pedala trocentos quilômetros, né? E já na minha primeira pedalada em dupla, o cara faz eu pedalar 90 quilômetros. A gente Imagina saiu, que eu, tipo, fizemos a volta da ilha, né? Foi uma experiência bem bacana, foi bem legal. Cheguei em casa imagino. morto, obviamente, né? Aham. Fiquei uns 3 dias sem caminhar direito, mas Assim. para para tudo se tem um início, né? Naquele período eu estava pedalando muito, iniciando a pedalar muito, comecei a pedalar bastante, todos os dias eu Uhum. pedalava, fui adquirindo mais resistência Certo. física e a natação já existia na minha vida, mas era, né, bem pequena. E aí comecei a juntar uma coisa com a outra e aí depois logo depois chegou a corrida e aí a gente está Uhum. nessa loucura aí. Marcelo, qual tu acha assim que é a principal motivação das pessoas para sair da zona de conforto, para fazer algum exercício físico, para realmente se movimentar? Porque o movimento, ele é bom, né? Porque ele acaba oxigenando o cérebro, as pessoas têm melhores ideias, ficam melhores de humor, né? Mas como começar? O começo sempre é muito complicado, né? Pois então, muita gente me convida me convida não, né? Me pede ajuda. Muitas pessoas pedem ajuda Tá. para iniciar. Como eu inicio? Ah, por que que tu faz isso? Por que que tu faz Uhum. aquilo? Certo. E colegas de trabalho, pessoas, né, que nos seguem nas redes sociais e veem todo esse movimento, se inspiram, né, com o nosso dia a dia, a maneira de se levar a vida, né? Certo. Na verdade, é uma vibe completamente diferente treinar, correr, se desafiar, pedalar, nadar. Isso é uma coisa que faz muito bem para a Uhum. saúde, não só corporal, quanto mental, né? Uhum. Tu imagina, Renata, que eu trabalho o dia inteiro sentado, né? Sim. E na minha frente só se vê números e números e planilhas e eu chego em casa completamente exausto, né, Uhum. mentalmente. Claro. Aí como alguma coisa, dou uma leve relaxada e vou nadar, vou Claro. pedalar, vou correr, e parece que é uma injeção de ânimo, é uma injeção de energia que é surreal. Uhum. Tipo, Marcelo, eu chego em casa esgotado e a sim. barriga
a barra de energia carrega através do treino. Com certeza. Marcelo, olha só, muito obrigada pela entrevista. Eu te desejo muito sucesso nos seus próximos desafios. E a gente sempre encerra o programa com uma frase: é vamos, que é pra frente que se anda. Valeu, Renata. Eu que agradeço o convite, fico feliz por ter participado e muito obrigado. Vamos em busca de mais desafios, né? Isso aí que nos movimenta. Isso aí, querido. Um abração pra ti. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.